Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade então às nossas aulas de literatura, tá? Que falta aí pra gente, a disciplina de literatura é a única que falta para nós encerrarmos o capa 2, tá? Bom, para dar continuidade, semana passada eu deixei para vocês fazerem um exercício da aula 5, né, que era o barroco e o neoclassicismo. O exercício 1 é a alternativa C. Esse exercício é muito importante, tá? O exercício 2 é a alternativa B, tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida nesses exercícios, se vocês tiverem dificuldade de interpretar, de responder, por favor, me mandem no privado aí que a gente volta com uma outra explicação, tá? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a aula 7 e 8. Também estou mandando foto das minhas anotações sobre romantismo, tudo bem? Hoje a gente vai ver poesia e prosa romântica, tá? Pessoal, como eu digo, eu sempre acompanho pelas minhas anotações, que é um enxutinho da aula aí, tá? Então, por favor, copiem no caderno as minhas anotações para vocês terem isso guardado na hora de estudar, na hora de fazer os exercícios, tudo bem? Pessoal, na aula 6 a gente vai ver então poesia romântica brasileira, que vai ser na primeira metade do século XIX, tá bom? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas isso foi o ano passado, não sei se vocês recordam, mas eu lembro que eu gosto muito de trabalhar as obras, tá? Que nem a gente vai ver José de Alencar, tá bom? E as obras são muito significativas. Então, por favor, galera, naquelas coletâneas do ângulo que eles entregam de literatura com as obras, por favor, estudem muito aquilo que é muito importante, tá? Bom, vamos ver aí então o contexto histórico do romantismo, que vai ser as revoluções burguesas e a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tudo bem? Aqui no nosso período histórico. Deslocamento do poder para a burguesia. Então, a burguesia tinha o poder onde, né, burguesia, a gente tem que falar de capitalismo e através disso eles tinham o poder, tá? O poder financeiro e enfim. Romantismo, adoção de uma nova forma de ver o ser e o mundo burguês, tá? Então, aqui nós vamos estudar o indivíduo burguês perante a sociedade, tá? E já eu vou até dar tem uma aula aqui mais pra frente, aqui no realismo, tá? Que é a nossa última aula, onde eu vou trabalhar com vocês Machado de Assis, que a gente volta um pouquinho nessa questão de estudar o indivíduo, tá? Guardem isso. A busca de uma evasão. O que significa isso, essa questão da evasão? Fuga de um cotidiano sufocante que impressiona ao invés de libertar o homem. Então, essa questão da burguesia, essa questão do poder, em vez de libertá-lo pela questão do trabalho, pela questão de você trabalhar para ter muito mais, isso sufocava, porque isso gerava uma competição, tá? E quando eu digo fuga, essa fuga eles procuravam através do quê? Do amor, tá? O sentimentalismo, o egocentrismo também, da fantasia, da imaginação, da história, do medievalismo, da liberdade de criação, onde eles criam por isso dos autores, da morte e do nacionalismo, tá? Então, essas seriam as formas de fuga aí. Primeiro momento em que o ser burguês será retratado em seu cotidiano. Interação entre espaço e sentimento do personagem. Constatação das falhas e do sistema burguês. O sistema burguês falha. No entanto, os poetas não denunciaram esses problemas. E aí, qual é o resultado da não denúncia? A fuga da realidade, tá? Então, quando nós temos essa fuga da realidade, onde nós queremos enganar o que está na nossa frente, e isso daqui é uma questão de a gente começa a idealizar, tá? A gente começa a imaginar o que não está na nossa realidade. Então, a gente imagina o que gostaria que fosse. Então, isso vai ser a consequência que eu coloquei de resultado aqui embaixo, a consequência quando nós negamos a realidade, nós passamos a idealizar. E isso significa tudo o quê? Frustração, tá? Desilusão.
Bom, ô, gente, pera lá. Eu vou trabalhar com vocês as características do romantismo antes de eu vir aqui pra apostila, que tá aqui na outra parte. Olha só. Pera lá, deixa eu arrumar aqui, senão vai ficar bagunçado as nossas fichinhas. Características do romantismo. Oposição ao clássico, dando vazão ao sentimento. Então, a gente dá essa questão ao sentimento. Oposição ao clássico, sem exigência de poemas de forma fixa ou métrica regular. Então, a gente não vai ter essa exigência de um poema perfeito, com metrificação silábica, enfim. Valorização do indivíduo que passa a ser o centro das atenções. Então, aqui a gente vai ter o homem como centro de tudo. Sentimentalismo, subjetivismo e egocentrismo. Exaltação da nação e da natureza. Valorização do passado histórico. Nós vamos começar a valorizar os nossos antepassados e a história que eles viveram. Criação de símbolos nacionais, que vai representar a nossa pátria. Saudosismo, também em relação à pátria. Valorização da infância como ideal. Valorização do passado também. Então, essa questão da valorização do clássico e do passado vai ser muito presente aqui nas características do romantismo. Idealização da mulher e das relações amorosas. Como eu falei, gente, enquanto a gente não vê a realidade, nós idealizamos. E a idealização é que eles vão ter com as mulheres. A fuga da realidade, então, que é o que a gente estava vendo, nós vamos chamar aqui no no romantismo, de escapismo, ok? Pessoal, ali na apostila, na página 214, aonde está escrito assim, Erações da poesia romântica brasileira. Agora é que eu vou começar a falar que eu quero que vocês grifem, que eu quero que vocês ressaltem, que eu quero que deixe bem destacado aí. As 3 fases do romantismo. Gente, isso daí eu peço muito em prova, tá? Eu peço muito. Cai no vestibular muito, tá? No romantismo isso tem que ficar evidente, tá bom? Que são as 3 fases, o indianismo, a ultrarromântica e o condoreirismo, tá? Gente, o indianismo, que a gente vai ter como representante autoral o Gonçalves Dias, que então, a questão do indianismo, a gente já vai ter aí a questão do índio. Então, retrato do índio como herói nacional, tá? Então, nós vamos ter o índio aí como nosso herói, né? Do que estava aqui nas nossas terras. Construção formal e equilibrada. Valorização da natureza brasileira. Então, sempre que eu falar de primeira fase do romantismo, o indianismo, eu vou ter o índio como herói e a valorização da natureza. Segunda fase, o ultrarromantismo, a ultrarromântica. A gente vai ter como representante de autor representante dessa fase, o Álvares de Azevedo, que vai ser a sua visão dualista de amor, né? Do amor. Atração, medo e desejo e culpa. Essas 4 características vão estar ligadas ao amor do homem, tá? O desejo, a atração e depois nós vamos ter medo e culpa, tá? Pessimismo, culto do mal do século, tá? Gente, essa visão de trevas, essa visão pessimista, muito pessimista aqui no romantismo. O romantismo é uma coisa pesada, que arde, tá? Aquela questão ardente mesmo. Morte como solução para o sentimento de inadequação à realidade. Quando eles não aceitam a realidade, nós idealizamos. Aí a gente vai ter a questão da frustração. Essa questão da idealização, que não vai... esqueci a palavra. Que não vai ser de acordo com a nossa... com os nossos fatos reais. Aí o ser humano entra num profundo pessimismo. E aí a única solução que ele enxerga é a morte, tá? E a terceira fase, o condoreirismo, que é o caso do representante, o Castro Alves, que vai ser o comprometimento com a causa abolicionista e republicana. Tom grandiloquente, sensualidade, amor como experiência concreta. Enquanto no ultrarromantismo a gente vai ter o amor como ainda uma questão idealizativa, de medo, aqui nessa terceira fase do condoreirismo, nós vamos ter o amor como idealizável, ele acontece,
tá? Então aqui a gente vai ter muito mais essa questão histórica da abolição da República e a questão da sensualidade, tá? Como concreta aí. Bom, essa é a parte em que eu trato sobre a poesia romântica brasileira. E aí vocês têm os exercícios da aula 6 para falar sobre isso, tá? Pessoal, eu vou mandar fotos para vocês dessas minhas anotações e a da aula 7 aqui, ó, para vocês colocarem no caderno, tá? Então, poesia romântica, exercícios estão na aula 6. Agora eu vou entrar na questão... Pera lá, gente, deixa eu... Isso. Eu vou entrar na questão... Ah, tá fora de ordem. Aqui, ó. Essa daqui é aqui, ó. Pera lá. Agora nós vamos entrar na prosa, tá? Pronto. Na prosa, no romantismo brasileiro, nós vamos ter aí na página 216 da aula 7, José de Alencar, tá, galera? Vou mandar as minhas anotações para vocês também, tá? O José de Alencar, ele vai trabalhar muito essa questão nacional. Bom, olha lá. O José de Alencar, ele vai buscar um panorama de um projeto de identidade nacional. O José, através de suas obras, dos seus personagens, da sua ambientação, ele quer uma identidade para o Brasil. Romances. Quais são os temas que ele vai trabalhar nos romances? Os indianistas, os urbanos, os regionalistas e os históricos. Nós vamos ter aí, então, 4 temas para os romances, tá? E quais são, então? Indianista, urbanos, históricos e regionalistas. Tudo bem? Romances indianistas. Valorização do nacional, passado, índio, flora e fauna. Por favor, decorem isso, gente, grifem isso. A características dos romances indianistas do José de Alencar. Então, vai trabalhar o passado, o índio, a fauna e a flora. O índio, a natureza e a exaltação do passado. Tudo bem? Quais são as obras? O Ubirajara, Iracema e Guarani, que vai trabalhar esses 4 temas, tá bom? Romances urbanos. Quais é a principal característica? Discussão das relações humanas em contato com o dinheiro, tá? Esconde a identidade humana. Por quê? Nós deixamos de ser quem somos porque o dinheiro sobe a cabeça e nós passamos a ser, então, o que o dinheiro nos proporciona, tá bom? Qual vai ser o destaque dessa questão monetária, dessa questão financeira aí dos romances urbanos? Lucila, tá? Ela vai ser o romance do José de Alencar que mais vai representar essa questão do dinheiro. E Senhora, também Senhora, é só Senhora o nome do livro. Também vai representar muito essa questão do dinheiro, tá? A partir da essência em que somos, até onde o dinheiro interfere na nossa essência de ser, tá? Regionalista. O romance regionalista que eu destaco aqui para vocês é O Gaúcho, tá? E o histórico, o romance histórico dele é representado pelas Minas de Prata. Gente, também vou mandar isso para vocês, muito importante. Na apostila de vocês, a apostila traz Tio, Iracema e Senhora. Vamos ver aí. Tio, romance regionalista, onde vai trabalhar as paisagens, costumes e os tipos humanos do interior de São Paulo. A narrativa vai ser de mistério, tá? Então, o Tio ele vai ser da categoria regionalista do José de Alencar. Iracema vai ser da categoria indianista, onde vai trabalhar a identificação dos personagens da natureza e da questão da América. Senhora vai ser da categoria urbana, onde vai trabalhar a discussão do casamento por interesse, que é a questão do dinheiro, lembra? Que o ser ele vai ser mudado através disso. E aí a gente vai ter que o amor ele vem para interferir, o amor vai ser a redenção desse interesse, tá bom? É o que a apostila traz. Galera, eu vou mandar foto de tudo isso para vocês. E vocês também têm os exercícios da aula 7. Então, o que vocês vão fazer hoje? Aula dada, aula estudada hoje. Os exercícios da aula 6 e 7 de literatura, onde nós estudamos a poesia e a prosa romântica. Mais uma vez, se tiverem dúvidas sobre a explicação
ou sobre qualquer tipo de exercício, me mandem no privado que eu explico tudo de novo para vocês. Tudo bem? Me mandem foto também ainda hoje, se puderem, das atividades da apostila feita, que eu estou anotando a participação de todo mundo. Então é isso, pessoal. Estou à disposição. Bons estudos e até a próxima.